Nós estamos reunidos aqui para celebrar o Senhor. Existe uma pessoa que é central na nossa celebração. Existe alguém que está no centro do nosso culto, é o Senhor Jesus Cristo. Não é o pastor Alexandre, não é essa igreja, não é aquela igreja, é o Senhor da igreja. É o supremo pastor. É a Ele que nós queremos exaltar, é a Ele que nós queremos engrandecer, é a Ele que nós queremos agradecer por tudo aquilo que Ele tem nos permitido ser e fazer, enquanto somos igreja aqui, igreja em São Paulo, igreja do Senhor espalhada pelo mundo todo, inclusive em Portugal, como nós acabamos de orar. Então, o nosso foco tem que ser Ele, o nosso olhar tem que ser para Ele. Ele é quem deve merecer toda a honra aqui no nosso meio. E todas as palavras de elogio que forem eventualmente dirigidas a alguém, elas são imediatamente repassadas para aquele que é o Senhor das nossas vidas. Então nós vamos orar, nós vamos colocar esse tempo diante dEle, vamos consagrar a Ele o tempo que nós vamos ter juntos aqui. Curve a sua cabeça e vamos orar. Nosso querido Deus, nosso bendito Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós queremos exaltar e estender ao Senhor todos os elogios de que o nosso coração é capaz. Porque se existe algo de bom, se existe algo de virtude, é o Senhor quem tem concedido. E nós somos gratos ao Senhor pela vida que o Senhor nos tem dado e pela história da nossa igreja, especialmente nós aqui em Atibaia. Nós te somos muito gratos. O Senhor tem dirigido os nossos passos, o Senhor tem conduzido as nossas decisões, nós temos dependido do Senhor e é assim que nós queremos continuar. Pedimos que o tempo juntos aqui seja um momento, seja uma oportunidade em que os nossos corações vão ser aquecidos pela Tua presença e a nossa fé vai ser alimentada pela Tua palavra. Nós oramos e pedimos isso enquanto te damos graças pelo privilégio de, com portas abertas, estarmos reunidos aqui livremente. Esteja entre nós, Senhor, ministra pelo Teu Espírito Santo entre nós, essa é a nossa oração, que te fazemos no único nome, e merece ser colocado diante de Ti o nome do Senhor Jesus. Nos méritos dEle é que nós oramos. Amém e amém. José Luiz já está aqui. Irmãos, que a graça e a misericórdia do nosso Deus seja percebida eficazmente nas nossas vidas, na sua vida individualmente, na vida de todas as famílias aqui representadas, na vida dessa igreja local, na vida dos irmãos da igreja do Ipiranga, na vida de todos os irmãos que representam outras igrejas aqui. Que essa graça seja eficaz e que você se submeta a essa graça que tem acompanhado essa igreja local por esses 42, 43 anos, em todas as suas fases, boas e difíceis. E agora que o Senhor tem confirmado com alegria a vinda do pastor Alexandre para se agregar à equipe com o pastor Vitor, com o pastor Elias, com o presbítero José Paulo, com o presbítero Giovanni, com o presbítero Fábio, nós nos alegramos nele, que é o cabeça, como o pastor Vitor disse. E Paulo, quando estava agradecendo pelos Efésios, ele disse sobre o poder de Deus, ele disse que esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas, absolutamente todas as coisas, debaixo de seus pés. E o designou cabeça de todas as coisas e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vamos afirmar que nós não vamos nos submeter a nada a não ser ao nosso Deus soberano sobre todas as coisas, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, revelado pela sua palavra. Nós não vamos nos curvar a nada que não seja aquilo que Deus mostre claramente para você, para a sua família e para essa igreja, para que Ele seja glorificado e que você e eu possamos viver para o louvor da sua glória. Vamos afirmar que somente a Ele, somente a um Deus assim, que nós vamos louvar e glorificá-lo. Fique de pé e cante comigo.
Eu quero identificar nesse momento todos aqueles da Igreja do Ipiranga que estão aqui nos visitando. Olha, é um grupo bom, hein? Puxa, olha, é mais do que eu imaginava. Eu pensei que era só o começo aqui. Pessoal, olha, Pastor Vitor já agradeceu, Pastor Vitor já falou que é uma honra. Eu só estou aqui para reforçar realmente que de fato é isso mesmo. Lembre-se, por favor, leve essa nossa palavra para os demais que não vieram, que são muitos, né? Que nós estamos gratos a vocês. É uma demonstração de amor de vocês para conosco, da igreja de lá para conosco, e nós queremos que vocês façam a mesma coisa lá. Por favor, leve o nosso abraço e que eles saibam que nós estamos orando, que a grande pessoa é o Senhor Deus que está em volta de tudo isso que está acontecendo. Não fomos nós, não foram vocês, mas o Senhor Deus é que tem feito o trabalho do reino. Muito obrigado, podem sentar. Eu vou pedir para o presbítero Jader, por favor, tem uma palavra aqui. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Há um misto muito grande aqui no coração da gente em relação à forma como Deus atua na vida individual nossa, na vida familiar nossa, na vida de igreja nossa, né? Porque normalmente, eu não sei com vocês, mas comigo é assim, né? Eu tenho planos, e às vezes, ou quase sempre os planos que eu tenho não são aqueles os quais Deus aprova. E o nosso coração fica dividido em relação a isso. Mas a gente tem a convicção de que o que Deus faz é sempre melhor para nós. Ainda que não enxerguemos no momento as razões de como as coisas acontecem e por que acontecem, nós cremos na soberania dele. E é tranquilo e gostoso para a gente saber que a gente está aqui fazendo parte do reino de Deus. Não há um reino de Deus na Igreja do Ipiranga, não há um reino de Deus aqui. Há um reino só de Deus aqui, no Ipiranga, em Portugal, no Cazaquistão, em qualquer outro lugar da terra. O reino de Deus é um só. Então, eu diria que há assim, um misto de emoções no nosso coração, mas há mais do que um misto de emoções, a convicção de que é o Senhor que dirige o seu povo. Amém? A nossa saudação, em nome da Igreja Evangélica Congregacional de Ipiranga, e a nossa emoção para vocês também. Deus os abençoe, e eu tenho certeza que vocês serão extremamente abençoados. Se vocês entenderem que nós somos limitados, todos nós, cada um de vocês, como eu, temos as nossas limitações, e encararem isso como Deus dirigindo as coisas, vocês vão ser extremamente abençoados, não há dúvida nenhuma. Glórias ao Senhor. Amém? Muito obrigado, presbítero. Muito obrigado. Você. Boa noite, irmãos. Gostaria de saudar com a graça e a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui nesse momento. Quando o pastor Alexandre veio fazer o convite, ele veio daquele jeitão meio tímido. Então, você acha que a equipe daria para tocar lá? Eu falei, olha, vou perguntar ao pessoal, né? Estava naquela fase e tal, enfim. Mas eu falei, não, eu com grande alegria eu vou, porque o nosso objetivo é o quê? É louvar o nome do Senhor. Inclusive, né, é uma equipe diferente, aí as pessoas olham, será que aquele lá toca melhor? Será que aquele canta melhor? Não é nada disso, é tudo louvor para o nome do Senhor. Então, seja aqui, seja no Ipiranga, a gente tem que estar com o coração aberto e ser um instrumento nas mãos de Deus para louvar o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. A primeira música que nós vamos cantar, ela vai falar sobre que Jesus deixou a majestade dele lá nos céus para vir aqui na terra nos encontrar. Por quê? Ele nos salvou. Salvou de quê? Salvou os nossos pecados, né? Então nós vamos cantar essa música bem alegre, Jesus, Filho de Deus. Vamos ver se a gente toca parecido com o que vocês tocam aqui para a gente conduzir igual. Vamos lá. Todas as épocas, ela tem os seus desafios, ela oferece também as suas oportunidades. Épocas de grandes transformações sociais, quando essas transformações sociais elas ocorrem fruto das mudanças nas formas de pensamento, ou de avanços tecnológicos, geralmente as duas coisas elas andam juntas
estas épocas são especialmente desafiadoras para o cristianismo, para a cristandade, para a igreja. E sendo desafiadoras para a cristandade, para a igreja, são também desafiadoras para aqueles que recebem de Deus a incumbência e o chamado de pastorear esta igreja. Eu diria que o que nós estamos vivenciando hoje no mundo, no nosso país, no nosso estado em particular, é isso. É essa globalização do pensamento com uma forte predominância das filosofias humanistas e naturalistas, colocando o homem no centro do universo, como que o centro de todas as coisas, e aí o mundo girando em torno do homem, e Deus muitas vezes sendo colocado nessa posição secundária de alguém que está aqui para atender os caprichos e os desejos do homem. Mas também nós vivemos hoje uma revolução tecnológica que não tem paralelo na história. A nossa geração, ou aqueles de nós que temos aí por volta dos 50 anos ou mais de idade, nós assistimos, nós presenciamos uma revolução na tecnologia que é inacreditável a rapidez com que as coisas têm acontecido, e isso tem disseminado de uma forma indiscriminada a comunicação. Hoje nós estamos conectados o tempo todo com o mundo inteiro, em tempo real. E apesar de que essa informação ela chega até nós já com certos filtros filosóficos e certos filtros ideológicos, o fato é que nós somos inundados, nós estamos vivenciando estas mudanças nas formas de pensamento e uma transformação tecnológica impressionante. Isso gera crise, necessariamente. Isso gera crise. Crise para a igreja, crise para o pastor da igreja, crise para o cristão que vive nesse mundo, e você experimenta isso a cada dia da semana. Como é que a igreja, ela se encontra diante disso? E é difícil a gente fazer um diagnóstico preciso, mas tanto a igreja quanto o pastor e o ofício pastoral, eles se encontram em certas encruzilhadas. E a grosso modo, nós vamos detectar, nós vamos descobrir que a igreja, ela se encontra em uma de 3 possibilidades. Talvez uma de 4, eu não vou falar da correta, que foi o fruto do motivo da oração do José Luiz aqui iniciando esse culto, uma igreja que se coloca debaixo da autoridade da palavra de Deus e aí permanece. Mas quando ela desvia o seu olhar, ela vai estar ou desconectada, isso significa sem respostas para as grandes questões que são colocadas hoje pela humanidade, ou sem propostas diante dessas realidades que o mundo tem vivido. A igreja desconectada, ela se torna sem relevância, ela se torna sem importância, ela começa a passar desapercebida nesse mundo e em ebulição que nós vivemos. E é possível dizermos que quando a igreja se desconecta dessas realidades, ela se torna uma mera religião. Uma prática habitual, ritualista, mas que não tem a ver mais com o estado da alma dos homens e mulheres no mundo atual. Mas a igreja também pode se tornar desnorteada. Diante de tantas coisas acontecendo, diante de uma revolução tão grande nos costumes, nas formas de pensamento, na tecnologia, nos meios de comunicação e de informação, a igreja não compreende mais o seu papel. E uma vez que ela não compreenda o seu papel, o seu propósito, ela não realiza mais a sua missão de ser igreja, de estar presente nesse mundo, de ser representação visível, palpável do reino de Deus, nesta geração e nesse tempo. Se ela não está desconectada nem desnorteada, talvez ela esteja desviada. E a igreja começa a desviar-se do seu propósito para o qual ela foi criada, e ela envolve-se naquilo que não é mais seu propósito, naquilo que não é mais a sua missão.
talvez entrando em searas que não lhe pertencem, talvez entrando em discussões que não tem nada a ver com o reino de Deus. Desconectada, desnorteada ou desviada. E assim, muitas vezes nós nos vemos como igreja, nesse mundo confuso, complicado no qual nós estamos vivendo. E o pastor? O pastor sofre do mesmo mal. Ele experimenta esta mesma crise diante desta realidade no qual nós vivemos. O pastor hoje, e tem vários aqui, e eu espero que pelo menos alguns deles balancem a cabeça, porque vão concordar comigo, o pastor hoje muitas vezes ele é massacrado por demandas. Tantas são as exigências, tantas são as expectativas que o cercam, o seu trabalho. O pastor, ele é visto muitas vezes como uma espécie de CEO, um executivo de alto nível que gerencia os negócios da igreja. Ele tem que ter solução ou soluções para as vidas confusas, complicadas, atrapalhadas, machucadas. Ele precisa ter as soluções. O pastor muitas vezes é vítima de uma competição e de uma concorrência que são demolidores, muitas vezes até do senso de valor próprio que o pastor tem. Ele tem que, e é pedido dele que guarde uma imagem de super espiritual, aquele indivíduo que está acima do bem e do mal, que não experimenta tentações, que nunca fracassa, que tem uma resposta espiritual perfeita para todas as situações. Pastor, meus queridos, ele sofre ataques brutais do inferno, porque ele atua diretamente com o bem mais precioso que existe no mundo, que é a alma humana. Se deram conta disso? Os pastores, eles estão nessa linha de frente da guerra espiritual, do ministério de conquista, em que o reino de Deus está conquistando almas e as tirando, resgatando das trevas e trazendo para a luz. E ali está o pastor nesse embate espiritual. E os ataques contra ele, os ataques contra a sua família, os ataques contra o seu ministério, os ataques contra a sua reputação, são medonhos. O pastor, ele é um solitário no seu chamado. E ainda que ele esteja cercado de pessoas, o chamado é dele. E a responsabilidade é dele. E ele se relaciona com Deus com base nesse chamado, e nisso ele é solitário. O pastor, ele cuida de muitos. E quem cuida dele? A partir dessas percepções e desses comentários, eu quero olhar para um texto bíblico que fala tanto para o pastor quanto para a igreja. Eu quero falar para você, meu querido irmão Alexandre, mas eu quero falar também para vocês, queridos irmãos da IECA, da Igreja Evangélica Congregacional de Atibaia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 15. Esse texto vai ser projetado aí na versão NVI, e eu leio, e vocês podem acompanhar, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, começando no verso 12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. É interessante que esse texto ele vem na esteira do que Paulo escreve para esta igreja a respeito da volta iminente do Senhor Jesus. Cantamos isso agorinha. A perspectiva de que o Senhor está voltando, de que o reino de Deus vai se completar, vai se consolidar com a vinda do Rei, deveria nos
fazer prestar atenção nessas recomendações, no sentido de que, como pastores, nós nos portemos de uma determinada forma, e de que a igreja, como corpo local, como comunidade da fé, se comporte correspondentemente também de uma determinada forma. Eu destaco aqui, Alexandre, 3 conselhos da palavra de Deus, para não dizer 3 exortações da palavra de Deus, do nosso antecessor, apóstolo Paulo, quanto ao ministério e quanto à responsabilidade que nós temos diante do chamado de Deus na nossa vida. Primeira obrigação do pastor, versículo 12, é se esforçar no trabalho. Implica em trabalho árduo, trabalho pesado, trabalho que cansa, que traz um cansaço tanto corporal quanto aquele cansaço mental. E que muitas vezes vai acarretar também um cansaço espiritual, emocional. Trabalho árduo da oração, que na Bíblia tem uma transliteração muito interessante de agonia, de batalha, de luta. Oração é uma responsabilidade pastoral. O estudo pessoal, o estudo profundo da palavra de Deus, visando entender e aplicar essa escritura na sua vida para poder então expô-la para os demais. O trabalho do estudo técnico que você vai fazer para que seja um bom transmissor, um bom propagador, um bom pregador da palavra de Deus. A vigilância permanente que você deve exercer na sua vida, na vida da sua família, que é a primeira e a maior recomendação para o seu ministério. A disponibilidade constante, na verdade você está sempre de plantão para as necessidades que porventura surgirem a qualquer momento e a qualquer dia. Esforçar-se no trabalho, isso é uma primeira obrigação. Uma segunda obrigação é liderar no Senhor. É interessante que Paulo coloca aqui aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês, no meio de vocês, e que os lideram no Senhor. Eu gosto dessa figura, dessa ideia do pastor no meio, do pastor cercado, não acima, não distante, mas junto de. O verbo traduzido aqui por liderar, pode significar também assistir, proteger. Você tem que se mostrar. Você está à vista, você está despido nesse sentido de se mostrar. Você está no meio do teu povo, no meio do teu rebanho. Você é modelo, você é exemplo. Você está entre, mas também você está à frente, porque a ideia de liderar é apontar o caminho, é mostrar o caminho, é ir conduzindo a esse povo. Essa é a segunda obrigação. E a terceira responsabilidade é aconselhar aqueles que se esforçam, que lideram e que aconselham. Significa admoestar, corrigir. Atenção, presta atenção, igreja. A Bíblia diz que o trabalho do pastor é fazer o trabalho de um ortopedista na sua alma, no seu coração, nos seus valores. É quebrar para botar no lugar. Esse é o significado desta palavra. E, Alexandre, você sabe que isso não é fácil. Isso não é agradável. Mas é a nossa responsabilidade, é a sua responsabilidade como pastor. Fazer doer para curar. É isso que a palavra diz. Mas a palavra também se direciona a nós como igreja. E ela aponta algumas atitudes e algumas atividades que são nossas como igreja. A primeira delas, versículo 12, tenha consideração. Ter consideração, honrar, mostrar respeito para com aquele que lidera, que pastoreia.
Pode ser que o verbo signifique simplesmente conhecer, mas é esse conhecimento que traz respeito. Eu conheço tanto o pastor, eu conheço a vida dele, eu conheço os seus valores, eu conheço o seu coração, eu conheço a sua integridade, portanto eu o respeito, eu o honro. O ofício tem que ser honrado, além da pessoa. O ofício precisa ser honrado. E queridos, nesses tempos de relativismo, nesses tempos em que ser evangélico, em que ser crente, em que ser cristão é motivo de chacota, é motivo de desconfiança, o ofício, no nosso caso e entre nós, tem que estar na mais elevada posição. Respeito para com a figura e o homem que exerce esse ministério. Significa falar bem e não falar mal. Significa orar em favor de, porque precisa das nossas orações. A segunda atitude da igreja é ter na mais alta estima. Versículo 13. Interessante que é hiperestimar. Hiper, mega, super, como dizem os adolescentes. É ter na mais alta estima. Ô pastor, por conta do seu ofício, por conta do seu trabalho. Amar tanto o ofício quanto a pessoa. E isso exige decisão da nossa parte. Isso exige esforço da nossa parte. Nós estamos recebendo o Alexandre aqui como um dos pastores dessa igreja. Nós vamos nos colocar debaixo do seu ensino, debaixo da sua liderança. Nós vamos honrá-lo, nós vamos respeitá-lo. E nós temos que amá-lo. Amá-lo. A mais alta estima com amor. Até aqui está fácil, não está? Mas repara o que diz o versículo 13 no finzinho. Vivam em paz uns com os outros. Você quer saber, estou falando para Ieca, você quer saber uma forma de ajudar o seu pastor e de aliviar a carga dele e de abençoar? Viva em paz com seus irmãos. Deu para entender ou é bom desenhar? Conflitos, encrencas, brigas, fofocas, partidinho, partido daqui, partido dali. E o pastor colocado na função de um juiz? Não. Vivam em paz. Vivamos em paz. E o trabalho pastoral já terá uma grande ajuda da nossa parte. O ministério pastoral terá uma grande ajuda. Preservar a paz na igreja é tarefa de cada um de nós, e não do pastor apenas, e sozinho. Preservarmos a paz na igreja alivia a carga do pastor. Porque quando nós envolvemos o pastor em litígios, em conflitos, na verdade, nós estamos transferindo para ele uma responsabilidade que é nossa. Não é? E quando nós promovemos situações que degeneram em divisão, em separação, gente que sai da igreja, vocês não sabem o quanto isso esmaga o coração de um pastor. Não faz ideia. Portanto, é tarefa da igreja, dos membros, do crente, preservar a paz entre todos. Entre todos. Sermos pacificadores. É bem-aventurado, Jesus já havia dito isso. E é dever de cada um de nós. Essa é a terceira atitude dos membros da igreja. Em quarto lugar, versículo 14, exortamos vocês a que advirtam os ociosos. Se o pastor está ocioso, se o pastor se mostra ocioso, ele tem que ser advertido. E quem vai adverti-lo? Cada um de nós. Mas essa palavra é também entre nós. Se tem alguém ocioso, se tem alguém que está aí, braço cruzado, sentado no banco, confortável, precisa ser advertido. E é tarefa de todos nós. Não é tarefa do pastor e puxar a orelha do membro, porque, não. É sua, que você está vendo, você está do lado, você é irmão em Cristo. Versículo diz mais, confortem os desanimados. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem hora que o pastor desanima, viu? Tá? O cara pode ser automotivado, que daí parece que o japonês aqui né? Mas tem hora que a peteca cai.
Tem hora que o desânimo bate. E sabe quem é que vai encorajar? Quem vai animar? Quem vai... Não é chegar aí e bater em cachorro morto, não. É chegar do lado e levantar. Mas não é só o pastor, é entre nós. O irmão está desanimado, não vai falar para o pastor vai lá fazer a visita para ele. Vai você, anima, encoraja, alivia a carga do pastor. Isso é tarefa da igreja. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Fracos aqui são os doentes espirituais, que se desviam do caminho. Não é tarefa do pastor correr atrás, não, é nossa, de cada um de nós, que estamos vendo, estamos percebendo, vai atrás. Sejam pacientes para com todos, inclusive com o pastor. Seja paciente. O pastor também. Tem aquele dia que ele acorda, sabe? O time dele perdeu, a mulher queimou o arroz. Tem isso. Seja paciente, mas seja paciente também com seus irmãos. Essa paciência estendida, ela ajuda o ministério do pastor. Essa é a quarta atitude, a quarta atividade da igreja. Mas tem a quinta, que está lá no versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Me parece que Jesus já disse alguma coisa parecida. Né? Faça para os outros aquilo que você quer que façam com você. Isso aqui é a regra áurea, praticada dentro da igreja. Nunca retribuam o mal com o mal. Nunca. Você sofreu mal, alguém fez algo mal para você, retribua com o bem. Coloque brasas vivas na cabeça. Ore, abençoe. Isso que a Bíblia ensina. Quando a igreja pratica a regra áurea, quando a igreja preserva a paz, quando a igreja está nesse exercício de pastoreio uns dos outros, porque o versículo 14 é isso, é o pastoreio mútuo dentro da igreja, que não é tarefa exclusiva do pastor, mas é tarefa de todos nós, de consolar, de advertir, de admoestar, de sustentar, de procurar. A tarefa pastoral, ela se torna possível. Mais fácil. Não fácil, mais fácil. Alexandre Igreja. Antes desse homem ser pastor, ele é ovelha. O ser pastor é o seu ofício, é o seu chamado. Deus o levantou para isso. Há vários anos atrás, ele estava aqui quando isso aconteceu. Mas ele é, em primeiro lugar, ovelha. Com todas as necessidades de uma ovelha, com todas as carências de uma ovelha, com todas as fragilidades de uma ovelha. Ele é uma ovelha. Mas mesmo continuando a ser ovelha, ele tem um chamado e ele tem uma responsabilidade diante de Deus. E nós, como igreja local, como os irmãos do Ipiranga fizeram nos últimos 17 anos, que Alexandre esteve lá com eles, nós temos que ajudá-lo na sua missão, no seu chamado, na sua responsabilidade diante de Deus. Nós temos que cooperar com ele, para que mesmo sendo uma ovelha, ele cumpra o seu chamado, ele cumpra o seu ofício, para a glória exclusiva daquele que é o único que merece glória, que é o nosso Senhor. De formas que, Alexandre, está aí o desafio para você, e Eca, está aí o desafio para todos nós, temos que unir forças para que o nome do Senhor seja engrandecido. Alexandre, eu gostaria que você viesse aqui. Andréia, onde é que você está, Andréia? Você também, queria que o casal viesse aqui, por favor. Você me obrigou a botar o paletó, agora veste o seu aí, amigo. Por favor. Gente, a história do Alexandre... Bom, vocês se receberam lá o programa, você tem aqui o currículo, certo? Ficha corrida dele está aqui atrás. É
interessante, tem algumas datas aqui que aceitou a Cristo em 1987, aqui, na IECA, com essa instrumentalidade dessa igreja. Foi batizado em 89 pelo pastor Carlos, em 93 ele ingressou no SBPV, no seminário, viu, seu Davi? 93. Isso denuncia alguma coisa, porque eu fui professor dele naquela época, certo? Mas a vida do Alexandre está ligada com essa igreja aqui. E por conta dessa origem espiritual. E foi aqui que Deus tocou seu coração e Deus o convenceu do seu chamado ao ministério pastoral. Foi aqui, debaixo da liderança desta igreja, pastor Carlos à frente, que ele recebeu seu treinamento lá no seminário. Depois estagiou aqui e finalmente foi enviado, foi deixado sair dessa igreja para cumprir seu ministério fora daqui. Quero dizer para vocês, da igreja do Ipiranga, que deixar vocês foi a parte mais difícil da decisão desse casal aqui. Viu? Foi a parte mais difícil. Não foram outras coisas, não tem nenhum brilho diferente, não foi. A decisão, ela foi pesada para eles, porque existe da parte deles um vínculo com vocês que vocês não fazem ideia. Viu? E nós somos gratos a Deus por isso, muito gratos. Porque se ele saísse de lá, estou me vendo, não serviria. Mas justamente porque existe um amor, um vínculo, uma responsabilidade, um carinho com vocês, que nós ficamos convencidos de que deveria ser a vontade de Deus. Aliás, ele disse isso. É porque é o caminho mais difícil. Então Deus deve estar nessa jogada. E nós queremos assim que Deus está nessa jogada. Nós queremos acolhê-los aqui, recebê-los com amor em Cristo, desejosos de que Deus, através de vocês, faça uma grande obra aqui nessa igreja, que o nome dele seja exaltado, tá bom? Eu quero chamar os presbíteros, os líderes da nossa igreja aqui, por favor, venham à frente, pastor Elias, José Paulo, Fábio, Giovanni. Agora, eu não vou chamar todos os, por favor, fiquem aqui ao lado deles, eu já vou explicar o que eu quero. Eu preciso de um microfone, Elias, arruma para mim. Eu quero chamar alguns dos pastores que estão aqui presentes, não todos, tá bom? Eu quero chamar, pastor Ari, por favor, queria que o senhor viesse aqui. Abimael, representando a Primeira Igreja Batista, vem aqui, por favor. Roberto Rodrigues, Igreja Evangélica do Maracanã, você pode vir aqui também? São igrejas aqui de Atibaia, igrejas irmãs aqui de Atibaia. Muito bem. Seu Davi Cox, quero pedir que o senhor venha aqui. Fundador do Seminário Bíblico, onde Alexandre estudou, onde nós estudamos. E vocês quatro, por favor, aqui, senhor Davi. Subam aqui. Vocês estão representando todas as igrejas que estão aqui representadas. Jader, quero pedir que você, como presbítero da igreja do Ipiranga, venha aqui também. Por favor, Jader, presbítero, vem aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nós que somos a liderança local, presbíteros dessa igreja, nós vamos orar por Alexandre e Andréa, nós vamos recebê-los aqui, recebendo Alexandre como novo pastor da nossa equipe. Andréa, você é parte do ministério dele, por isso você está junto aqui, viu? Nós vamos orar pelo Alexandre e vamos impor as mãos sobre ele, tá bom? Vocês vão orar pela igreja, vocês vão estender as suas mãos para a igreja, para que esta igreja aqui cumpra o papel bíblico que lhe cabe na tarefa de acolher, de receber, de apoiar, de cuidar desse pastor que hoje é recebido aqui. Pode ser assim? Eu quero pedir que os membros da IECA, os membros aqui de Atibaia, fiquem de pé. E eu vou pedir que vocês ajoelhem aqui, pode ser?
Nós vamos cercá-los. Presbítero José Paulo, como ancião dessa igreja, vou pedir que você ore por Alexandre e pelo ministério dele aqui. Depois eu vou pedir a Abimael que você, representando todas as igrejas aqui, você interceda pela IECA. Pode ser? Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Oremos. Querido Deus e Pai, queremos, ó Deus, nesse instante, colocar, ó Deus, diante do Senhor, a vida do Alexandre e do André. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe aqui nesta igreja. Que o Senhor os use, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja capacitando, ó Deus, dando a esses queridos irmãos sabedoria, Senhor, na condução do rebanho que é do Senhor. Amém. Que a tua vontade, ó Deus, possa ser feita em cada momento e em cada instante. Amém. Louvamos ao Senhor, ó Deus, por este casal e por essas vidas. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos use conforme a tua vontade. Amém. Nós rogamos a ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai bondoso, nós agradecemos por esse momento muito especial na vida desta igreja. Nós te louvamos pela Igreja Evangélica Congregacional Atibaiense, que tem sido nesta cidade companheira de fidelidade às Escrituras, da proclamação da palavra do Senhor aos perdidos dessa cidade, ó Deus. E nessa alegria nos juntamos a eles para pedir ao Senhor que, nesse momento em que o pastor Alexandre chega, essa igreja seja muito abençoada pela vida, pela pregação, pela instrumentalidade dele. Amém. E, ó Deus, também te pedimos que esta igreja ame o seu pastor. Amém. Dedique como ouvimos hoje aqui, tratá-lo de maneira adequada, ó Deus, com a máxima consideração. E que siga, ó Deus, as orientações da palavra do Senhor, pregada por ele e por esta equipe pastoral, para que ela continue, ó Deus, sendo uma luz nessa cidade, fiel à palavra do Senhor, edificando vidas e também alcançando outras para o reino do Senhor nessa cidade. Nós te louvamos por esses irmãos. Te pedimos que o Senhor os abençoe e os use poderosamente, dando aquela disposição para trabalhar dedicadamente na obra do Evangelho. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar. Muito obrigado. Pode ser claro. Antes de dar posse ao Alexandre, tem alguma palavra para esse novo pastor? Só um pouquinho. É apenas para dizer o seguinte: o primeiro estágio dele foi meu estagiário na Igreja Cristã Evangélica em São José dos Campos. E eu não conhecia antes, porque quando você veio eu já estava fora daqui, né? Mas é um prazer muito, muito grande. E a gente tem seguido, acompanhado a vida dele, especialmente através dos meus 2 filhos, que são muito amigos dele. Que Deus abençoe muito a vocês dois. Vocês dois. E a nós também. E aos filhos. E que toda a igreja esteja pronta a ouvir as palavras de amor e com amor, às vezes até repreensão. Amorosa, mas firme, como Deus faz conosco. Isso, a palavra é dada em nome, pela primeira vez, representando a igreja evangélica, congregacional de Cerejeiras. Obrigado. Muito bem. Soraya tem um presente e uma palavra para você. O presente é muito simbólico. Não vão ser só flores, vai ter abacaxis, mas é verdade. Mas a gente deseja que vocês tenham muitos frutos para o Senhor aqui no nosso meio, que vocês sejam muito bênção e também sejam muito abençoados no nosso meio.
Pode descer, pode descer. Alexandre, está empossado, certo? No pastor. Já tomou o encargo. Deus abençoe. Alexandre, vem aqui. Você vai fazer a oração aqui de encerramento. E depois o Alexandre e André estarão lá na porta, certo? Se deixarem você, olha lá como é que está. Para despedir de todos vocês. Queridos irmãos da Igreja do Ipiranga, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela sua condução aqui também do nosso culto. Deus seja louvado pela vida de vocês. Tá bom? Pode orar. Irmãos, antes disso eu quero fazer um agradecimento aqui, primeiramente a Deus, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo, que não só me salvou, mas me designou como pastor, e Deus sempre me surpreende. Primeiro eu me tornei cristão, depois eu fui para o seminário, depois me tornei pastor, depois me casei, depois Deus nos deu 2 filhos, depois Ele nos trouxe para São Paulo de novo, e agora eu estou retornando a Atibaia. E eu quero agradecer muito a Deus, a minha esposa, ao Mateus e a Poliana, porque eu sei que eles tiveram que abrir mão de toda a vida deles ali em São Paulo. Eu quero agradecer também, de uma maneira muito especial, a Igreja do Ipiranga. Vocês sabem como foi difícil para a nossa família tomar essa decisão, e eu sei ainda que não tem sido fácil para os irmãos a nossa saída, mas eu agradeço o apoio, porque em tudo nós vimos a direção de Deus. Eu agradeço também a liderança da IECA, na figura do pastor Vitor, que nos surpreendeu com o convite para virmos aqui. E eu quero agradecer a confiança, porque o Vitor foi meu professor, Elias, que vai ser meu companheiro de ministério, Arthur, que trabalha com os jovens, e tantos outros. E eu quero dizer para vocês que eu estou, assim, muito ciente, tanto do privilégio, como da responsabilidade que Deus colocou sobre os meus ombros. E o meu desejo é que Ele me capacite a ser um pastor segundo o coração de Jesus. E a minha oração é que Ele cresça e eu diminua. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te damos graças por esse ajuntamento, por essa noite tão preciosa, onde nós temos a reunião dos teus filhos de várias igrejas, com um único propósito, que é glorificar e bendizer o teu nome. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos uniu. Nós somos o teu povo. E pedimos a Deus que o Senhor nos capacite a sermos testemunhas de Jesus, a fazermos discípulos de Jesus, tudo para a tua honra e para a tua glória. E que a graça do Senhor, o nosso Deus e Pai, e o amor do seu Filho Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe. Podem sentar, esperem o pós-lúdio, depois disso estamos despedidos.